Como nós estamos vendo e ouvindo, tudo que Deus faz em nossas vidas é realmente para nos garantir uma vida segura. Apesar dos momentos tão interessantes, né, irmã Marisa? Essa é a irmã contando aqui o fato do carro, aquele negócio todo, né? Aquele acidente, né? A irmã Nancy contando o livramento hoje da manhã. Se nós pararmos para pensar, parece que as coisas até complicam, né? Por que tem que passar por isso? Por que tem que atravessar essas portas, às vezes difíceis e dolorosas em nossas vidas? Mas tudo, veja, tudo, segundo a palavra de Deus, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, veja, não é nada por acaso e nem tudo é complicado ao ponto de aquilo que parece difícil para nós se reverter em segurança para nossas vidas. Deus quer o nosso melhor, fique bem claro isso. E Ele trabalhou e trabalha para que todos nós tenhamos uma vida segura, não só aqui, mas principalmente para após a nossa morte, para este mundo. Então veja, o objetivo de Deus para você, o objetivo de Deus para cada um de nós, você que também está online nos assistindo, o objetivo de Deus é que tenhamos uma vida segura, uma vida eterna, tranquila, junto dele para todo sempre. Esse é o objetivo de Deus para conosco, uma vida segura após a morte. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu fiz uma pesquisa para ver quantas religiões existem no mundo. É uma coisa que você não consegue nem calcular a quantidade, né? Uma questão até precisa, até porque existem igrejas e denominações e religiões que surgem do nada, né? De repente, uma pessoa abre ali uma instituição religiosa, uma igreja, e ali é uma denominação nova que nunca ninguém ouviu falar. E se você fizer uma busca um pouco mais criteriosa, você vai encontrar igrejas do mais tipo variado de nome, aí, até estranho, né? Nomes até estranhos. Mas eu fiz uma pesquisa um pouco mais detalhada e eu percebi o seguinte, irmãos, para os irmãos terem uma ideia. Existem no mundo todo 12 grandes religiões. 12 grandes. Cristianismo, islamismo, budismo, shintoísmo, e grandes. Judaísmo, catolicismo, temos várias, mas são 12 as grandes. 12. E dessas 12 grandes, nós temos aproximadamente uma variação de 270 grupos religiosos. E você vai dividindo e subdividindo e o negócio chega para mais de 30 mil religiões. E é interessante que essas religiões têm uma mensagem. Não sei se você já parou para pensar e observar que elas tentam passar para aqueles que procuram segui-la. Não sei se você já parou para pensar isso. As religiões mundiais, muitas diferentes umas das outras, mas elas ensinam e dão muita ênfase em alguns detalhes que é até padrão, até quase que comum a todas elas. Uma importância que elas dão uma vida de bondade, de compaixão, né? Outras ensinam uma obediência ritual, em que as pessoas precisam praticar certos ritos. Algumas religiões, como a nossa, que ensinam que há um só Deus, outras inúmeros deuses, e você precisa satisfazer aqueles deuses todos. Existem várias ênfases numa vida boa aqui na Terra, outros até ensinam uma vida boa na eternidade, e é uma salada mista religiosa que não acaba mais. Não tem nem como tentar aqui me aprofundar nesse assunto, porque isso aqui também não me interessa. E nessas religiões também, muitas delas ensinam algumas coisas interessantes sobre a vida após a morte. A vida que há de acontecer, né, após a morte. E eu digo aqui também algumas coisas interessantes, eu destaco para os irmãos, eu não trouxe todas, lógico, trouxe só algumas aqui mais clássicas, que todo mundo aqui acho que conhece, você que está na internet também deve conhecer. Por exemplo,
o Espiritismo, ele ensina que a vida após a morte é apenas uma passagem para uma jornada que deve ser concluída, né? Uma evolução, segundo eles, até chegar, segundo eles, a uma plenitude. Uma coisa mais ou menos assim. Eles têm uma visão de que você praticando boas obras aqui, a caridade, como eles falam, né? A sua vida pode melhorar, e eles vão assim pregando e ensinando. Eu respeito a sua crença, a crença dessas pessoas. E conforme vai melhorando, apesar dos seus erros, vai se aperfeiçoando, vai reencarnando, vai melhorando a sua situação. Isso é o que eles ensinam, né? O islamismo, por exemplo, ensina que só há um Deus, que para eles é Alá, ensina que o indivíduo que realizar atos de acordo com as suas leis serão beneficiados quanto a isso. E interessante que o benefício deles chega a ser até um pouco estranho, né, em alguns sentidos. Eu destaco 3. Dentro do islamismo, a crença de que o camarada que for fiel a Alá e ao Alcorão, né, a prática daquilo, você terá uma vida eterna no paraíso. Beleza, até aí, né? E, além disso, você terá junto para você, olha só, interessante isso, 80 mil servos, só para te servir, né? E, além disso, você terá 72 virgens também para te servir, em tudo que você pensar. Então, veja bem, é o que eles creem e, por isso, eles fazem aquilo que fazem, no seu extremismo. Respeito quem queira crer nessas coisas, ou outras, aqueles que não quiserem. Respeito é uma questão até de ética que nós temos que ter, evidentemente. O budismo é um outro que também nós conhecemos, que também crê numa reencarnação, numa evolução. Só que eles ensinam umas coisas interessantes. O indivíduo que tem uma vida não muito boa aqui, né, praticando, dependendo dos seus atos, uma vida cuja conduta seja má, eles podem reencarnar como uma barata, como uma pulga. Isso está lá nos ensinamentos deles, né? Então, se o camarada tiver uma vida não muito agradável, uma conduta não muito boa, ele vai reencarnar como uma pulga, uma barata. Então, é uma coisa assim meio até estranha. E já aqueles que praticarem boas obras, vai reencarnar como príncipe. Olha a coisa, o negócio é bom, né? Como príncipe, como uma águia, né? Vão reencarnar até se libertar desse karma que eles assim colocam e finalmente chegar até aos mundos que, segundo eles dizem, mundo celestial, mundo humano e assim por diante, né? A crença deles também, da mesma forma, eu respeito a crença deles. O bandista também, né? Nós temos o bandista, né? Ele também tem a sua crença na vida após a morte. Só que eles levam uma coisa interessante. Você, após a morte, é levado pelos seus orixás, né, que eles ensinam, e essa vida aqui que eles acreditam que vai acontecer após a morte depende também das suas boas obras, da sua prática, e vão assim reencarnando até chegar a um espírito protetor, se você viveu uma vida boa, ou então um espírito perturbador, vamos dizer assim, né, que vai atormentar as outras pessoas, né? Depende da sua vida. Então, está lá a crença deles, não tem problema nenhum, né? Creiam eles se quiserem continuar, eu não vou interferir. O catolicismo também, né, tem as suas crenças, e você acho que até conhece bastante sobre elas. Eles creem na vida após a morte, sim, também, né? E dependendo da sua união com a igreja aqui, física, você está bem com Deus, mas só que tem um detalhe interessante, eles creem no sim nos céus, e alguns até creem no inferno, sim, mas ele acrescenta um item que não existe. Na Bíblia, pelo menos na minha, nunca encontrei, que é o tal chamado purgatório, em que as pessoas vão para lá sem tempo determinado, e lá, dependendo das
orações aqui feitas, das missas aqui feitas, você pode ser tirado de lá e assim voltar até Deus, de onde você veio. Então, eles creem que existe no céu um banco de almas e os caras, quando estão lá, vêm para cá e depois voltam para esse local no céu, paraíso. É o que eles creem, né, dependendo da sua religião. O judaísmo também, a gente pensa assim, judaísmo, não, esse crê em Deus. Beleza, tá? Crê em Deus, Jeová, né, o Deus Todo-Poderoso, eu sou, tá ótimo. Só que na crença deles, é interessante, eles também creem, né, em outras coisas interessantes, como reencarnação. É interessante, eu até fiquei surpreso. Eles creem nisso, né? E podem, assim, ter uma missão aqui na Terra a concluir. Assim por diante, vai as crenças. Muito bem. E aí eu fiz uma pergunta. Quem ensinou isso? Quem foi o que pensou dessa forma? Ou melhor, chegou a essa conclusão de que isso ia acontecer depois da morte, ou irá acontecer depois da morte. Na minha pesquisa, e vocês vão achar interessante isso, dentro do Espiritismo, o Espiritismo não é novo, é bem antigo, a prática do Espiritismo foi um homem, né? E nós até conhecemos um muito famoso, isso aí, muito famoso, foi um homem, né? Um homem como eu e você. O islamismo também foi um homem que resolveu escrever lá o Alcorão e organizou aqueles povos, né, que viviam no deserto de forma, cada um por si, Deus por todos, né? Os nômades. Então, ele meio que organizou numa religião só. Vocês conhecem também o autor desse fato, né? Maomé, né? Ele casou com uma mulher rica e ele se recolheu lá no canto dele e escreveu o Alcorão, meio que normatizou as crenças do Islã, né? Ele que organizou isso tudo, ele que escreveu, pegou vários escritos de vários lugares e compôs o Alcorão, é o livro sagrado deles. O budismo, você também tem lá o homem que, segundo eles, né, também uma religião antiga, né, muito antiga, e a gente até conhece o indivíduo deles. Você conhece, lembra deles? Dele? É o Buda, isso aí, né? E assim por diante. Até o catolicismo tem uma pessoa que organizou isso tudo, né? Se você pensar bem, tem um homem que organizou isso tudo, instituiu a igreja como oficial. Não sei se você lembra, o pessoal é de história. Hã? Vocês lembram? É o imperador romano, com Constantino. Ele que oficializou o cristianismo e ali diante começou. Bem, enfim, nós temos em todas as religiões do mundo, menos uma, homens que organizaram e criaram ou institucionalizaram essas crenças religiosas. São homens, são homens. Agora, qual é a minha religião? Aí alguém poderia dizer, pastor, está na cara, o senhor é batista, é protestante, é cristão. Eu digo, errou em todas. Eu não sou, minha religião não é, no sentido como a gente pensa, como uma instituição religiosa, um sistema religioso. Porque se você olhar catolicismo, ubandista, judaísmo, budismo, islamismo, todas elas têm uma questão igualzinha na palavra. O ismo, finalzinho, sufixo, não é isso? Pessoal do português? Né? O finalzinho. O que quer dizer isso? Esse ismo, sistema religioso. Todos esses foram criados por homens. Eu não sigo homens. Eu sigo Jesus Cristo, o próprio Deus. Tanto que você não consegue dizer crentismo. Você consegue dizer crentismo? Não é sistema. Não é sistema. Eu sigo o caminho. O caminho que é Jesus.
Por que que eu sigo Jesus? Eu, por acaso, eu frequento e sou um pastor batista, por uma questão até ficar mais fácil de se identificar, mas não sou batista, eu sou crente. Não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer. Eu sou crente em Jesus Cristo, que sigo o caminho que é Jesus Cristo, ok? Não faço parte de sistema religioso, seja qual for o sistema que eu possa apresentar. Ah, mas você é do cristianismo. Não, eu não sou do cristianismo, eu sou de Jesus. Se eu sigo Jesus, o que Jesus me ensinou com relação a esta segurança após a vida? E eu convido você, depois dessa introdução, a abrir agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículos de número 16 a 30. Nesse texto, nós vamos encontrar um jovem também que queria uma segurança para a sua vida eterna. Mateus 19, 16 a 30. Diz assim o texto: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, ou na versão em grego, ele está chamando Jesus Cristo de Senhor, no sentido de instruído, superior, alguém que tem autoridade. Que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Diz ele: Quais? Perguntou aquele jovem. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não farás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão primeiros. Esse texto, Jesus Cristo aqui nos dá pelo menos 4 coisas com relação à vida eterna, inteira vida eterna. Presta bastante atenção ao texto. A primeira coisa que ele quer colocar aqui para a gente é o seguinte, que a vida eterna é um fato e ela existe. Lá no versículo 16, no início, aquele jovem chega para Jesus Cristo e diz: Mestre, que farei para herdar ou ter a vida eterna? Ele queria ter a vida eterna. O negócio dele era a vida, segurança para com a sua vida após a morte. Segurança. Uma coisa que faz toda a diferença de todas as religiões deste mundo para aqueles que seguem a Jesus Cristo é a segurança de vida após a morte. As pessoas podem conjecturar, podem achar que, as pessoas podem pensar que talvez, quem sabe, as pessoas podem dar suas opiniões, mas nenhuma delas, e eu tenho certeza disso, nenhuma delas tem convicção plena, 100% de certeza de que passando desta vida
elas estarão com Deus, nas suas crenças. Eu tenho certeza disso. Por que eu digo isto? Por que eu digo isto? Você está julgando, pastor? Não, não estou julgando, não. Porque quando você... E um exemplo maravilhoso para isso é só ir no cemitério. Vá ao cemitério. Fique lá alguns momentos, né? Vendo as pessoas que são enterradas. Você vai ver um quadro interessante. Independente de religião, independente de crença, você vai ver que tem pessoas que, quando estão lá, elas ficam em um estado de desespero. Um estado de desespero que você vê que tem pessoas que só falta se jogar no caixão. Eles dizem que é saudade, dor pela perda da pessoa, e eu acredito que até tenha isto, saudade e dor da pessoa que foi. Mas espera lá. Se eu tenho certeza 100% de que a vida que me aguarda lá é aquilo que eu aprendi, eu vou entrar em desespero por quê? Eu vou ficar triste, sim, lógico. É uma pessoa que partiu. Não vou vê-la por um bom tempo. Essa semana eu estava falando, agora não me lembro quem, eu acho, não sei se foi com jovens hoje na nossa EBD, acho que foi hoje na nossa EBD, que a minha mãe já morreu, já tem mais de 23 anos, não é isso, filho? Mais de 23 anos. Sinto saudades? Claro, vira e volta, eu estou sonhando com ela. Minha mãe, minha avó, pessoas que eu amo muito. Não estão aqui mais comigo. Mas vem cá, eu vou estar com ela um dia? Vou. Certeza absoluta. Por quê? Porque ela está onde lugar que eu também estarei, no céu. Então, tristeza, tive o afastamento momentâneo, mas eu vou para o mesmo lugar. Então, para que eu vou entrar em desespero? Para que eu vou entrar em crise? Para que eu vou querer me jogar no caixão? Não tem sentido, não tem lógica. A segurança que Deus nos dá, e veja, essa segurança, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não preciso de uma religião para me garantir isso. Eu não preciso de práticas religiosas para garantir isso. Eu tenho essa segurança dentro do meu coração. Tranquilo. E se tiver que morrer hoje, morro com alegria. Né? A minha esposa não gosta que eu fale isso, né? Morro com alegria. E, pastor, se de repente você for acometido de uma doença grave, não tenho medo. Pelo contrário, eu tenho segurança que vou para melhor. Tchau para quem fica. Estou brincando, né? Mas, gente, por que eu tenho essa convicção, essa certeza, essa segurança? Porque Deus diz para mim o seguinte: você está seguro, tranquilo, você está bem. Descanse. Segunda coisa, nesse texto Jesus diz no versículos 17 a 21 o seguinte, que para entrar no céu, o homem precisa ser perfeito. E aí Jesus Cristo diz uma coisa interessante, veja lá. Ele diz o seguinte, no versículo 18, olha, cumpra os mandamentos. Final do versículo 17. Cumpra os mandamentos. Aí ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Versículo 19, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem alegremente diz, no próximo versículo, então estou bem, eu sou perfeito. Né? Afinal de contas, nunca matei ninguém, nunca adulterei, nunca roubei ninguém, nunca falei mal de ninguém, nenhuma mentira sequer, estou bem, beleza. Mas Jesus Cristo vira para ele, peraí, alto lá. Realmente você faz. Ou melhor, obedece os mandamentos, né? Você nunca matou ninguém, você nunca adulterou com ninguém, você nunca furtou nada de ninguém, você nunca disse uma mentira sequer. Ótimo, você honra teu pai e tua mãe, sim, como tem que ser, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ótimo, você está legal, mas está te faltando uma coisa. Está te faltando uma coisa. E aí Jesus Cristo vira para ele, para que você seja perfeito, pegue todos os teus bens e riquezas, dá para os pobres. Aí alguém poderia dizer assim, pastor, peraí, então para entrar no céu tem que ser pobre?
me desfazer de todas as minhas riquezas, né? Pegar minha conta bancária que está lá recheada com meus 5 mil reais e dar para os pobres, é isso? Os meus 10 mil, e eu estou bem? Cumpro os mandamentos, é mais ou menos para esse caminho. Só que eu pergunto a você o seguinte, e por isso os discípulos, interessante, os discípulos chegam para Jesus Cristo e falam assim, ouvindo isso, ficaram, peraí, Jesus, não estou entendendo. Ficaram perplexos. Nesse caso, quem pode ser salvo? Parece que é uma pergunta incoerente com a situação. Eles entenderam o que Jesus Cristo estava dizendo. Eles entenderam o seguinte, o ser perfeito não é ser pobre e cumprir com os mandamentos, não é isso. Tem algo muito mais do que isso. O ser perfeito é exatamente ter o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus e não nas coisas deste mundo. É o que os discípulos entenderam. Peraí, não estou conseguindo entender. Então, ser perfeito é cumprir os mandamentos todos? Se você conseguir, ótimo, beleza, mas eu faço a pergunta, você nunca, pode ter nunca matado, pode ter nunca adulterado, pode ter nunca roubado nada de ninguém, mas tenho certeza que alguma vez na vida você deu um falso testemunho, uma mentira. Então você não é perfeito. Você não é perfeito. Tenho certeza que o teu coração um dia pautou em cima de algumas coisas deste mundo. Você pegou como se fosse o máximo dessa vida, né? Gostei da sua fala, irmã Marisa, quando diz assim, esse dinheirinho que nós ganhamos do negócio, dá para começar uma coisa. Dá para começar uma coisa. Mas não é o nosso objetivo esse mundo. Dá para viver. E ótimo, trabalhe mesmo, tem que trabalhar. É necessário que isso aconteça. Mas o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, para que você seja perfeito, você, por sua própria conta, não consegue. Não tem jeito. Por isso que Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os irmãos aí que já costuraram sabem como é que funciona o negócio. Tente passar uma linha no fundo da agulha, você tem dificuldade, ainda mais se você não enxerga direito. Não é verdade? Ainda mais se você não enxerga direito. Tem até um negocinho lá que as mulheres costumam usar, né, quem costura, né, que é um aramezinho que entra no fundo da agulha, passa ali. Como é que é o nome daquilo? Para ajudar, é um negocinho que você enfia assim, põe ali e depois puxa. Passador, tá vendo? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. Passador de agulha. De passador. Né? Não sei se é isso, mas deve ser. Passador de linha, né? Passador de linha. Passador de linha. Veja bem. Imagina agora um camelo passar naquele buraquinho. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que uma pessoa sem Cristo entrar no céu. É impossível se não estiver nas mãos de nosso Deus. Então, como é que o camarada consegue ser perfeito? Como o camarada pode ser irrepreensível? Como é que ele pode, o que ele precisa fazer para entrar no reino de Deus? O que ele precisa fazer? Exatamente o que Jesus Cristo disse para ele depois. Vem e segue. Vem e segue. Por que seguir a Cristo? Porque foi Jesus Cristo que veio a este mundo, não veio deste mundo, mas veio a este mundo, não é deste mundo como você e eu, não foi gerado por um pai e por uma mãe deste mundo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nem Maria, me desculpe quem acha assim, mas nem Maria teve participação biológica na geração de Jesus Cristo, ela foi uma barriga de aluguel. O Espírito Santo colocou lá dentro a Jesus Cristo, que ali veio do céu, e ele mesmo disse que ninguém vai ao céu, a não ser aquele que desceu, o Filho do Homem, Filho de Deus, Jesus Cristo, para que aqui neste mundo viesse nos mostrar o caminho para entrar no reino dos céus. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repare que ele se coloca na posição que ele realmente é, de Deus. Ele não diz, ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai. Então, como é que o homem pode entrar no reino dos céus sendo perfeito? É possível? Não para o homem. Jesus Cristo mesmo disse, é impossível para o homem. É impossível.
Mas, versículo 26, no finalzinho, ele diz, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o que eu preciso fazer? Já falei a primeira coisa, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. E quando eu então deixo, como é que eu sei que eu estou seguindo a Cristo? E aí eu concluo, como é que eu sei que eu estou seguindo a Cristo? Fácil, dá uma olhadinha lá no versículo 29. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? O que eu sei que eu estou seguindo a Cristo? Eu tirei o meu coração das coisas deste mundo e coloquei meu coração nas mãos de Deus. Vou repetir. Não é chegar e dizer assim, ó, meu irmão, estou indo embora, fui. Não é chegar para o meu pai e para a minha mãe e dizer assim, ó, não sou mais de vocês, estou indo embora. Não é chegar para a minha esposa, para o meu marido e dizer assim, ó, estou indo embora, não quero saber mais de você. Olha, essa casa aqui, não vou embora, vou vagar aí o mundo afora. Não é isso. Não é isso. Essas coisas podem ser também o motivo pelo qual o homem não entra no reino dos céus, porque estão presos a essas coisas, inclusive as religiões. Eu conheci uma pessoa que diz assim, eu fui criado na religião da minha mãe, eu nasci naquela religião da minha mãe, e vou morrer na religião da minha mãe. Eu digo, infelizmente, vai. Essencialmente e verdadeiramente morrer. Porque a religião, como eu disse, seja ela qual for, não leva ninguém para a segurança com Deus. Não leva. Ela pode ensinar muitos tipos de ações, de condutas, de práticas, de boas obras, inclusive, inúmeras boas obras. Ela pode te ensinar tudo. Mas eu digo uma coisa, por mais boas obras que você faça, não está fazendo mais do que a sua obrigação como pessoa. Você não está fazendo mais como uma obrigação como um ser humano. A história está cheia de exemplos terríveis que as religiões provocaram. Você lembra das cruzadas? Você lembra de pessoas que foram mortas e até hoje são mortas em nome dos deuses, de suas religiões? Religião só traz problema. Religião só traz discussão. Religião só traz dificuldades. Estava lendo sobre isso. Inclusive aqueles até que dizem que são sem religião. Os ceticistas. Esses caras dizem, não, eu não creio em nada desse negócio aí, não. Até esses caras têm a sua religião. E qual é a religião deles? O não crer. A minha religião é não crer. E por que eu digo que é religião? Porque ele diz, crê nisso. Na sua religião, não crê. Deu para entender? Eu creio nessas coisas que não existem. Então, se ele crê nessas coisas que não existem, é uma religião que ele crê. Nenhuma religião leva a Deus. Nenhuma doutrina religiosa, sistema religioso leva a Deus. Então, o que você precisa fazer? Largar isso tudo. Eu só sei que estou seguindo a Deus se eu largar tudo isso, que pode ser, para mim, um empecilho muito grande. Aquele jovem, depois de ouvir de Jesus Cristo, está te faltando uma coisa para ser perfeito. Largue este mundo. Largue. Não quer dizer que, repito, que riqueza seja algo de empecilho. Não é isso não. Mas o coração dele estava nas riquezas. Por isso que quando Jesus Cristo diz, largue isso tudo e vem e segue-me, ele saiu dali triste, porque tinha muita riqueza. Ele estava preso àquelas coisas materiais. E depois que ele morreu, você sabe o que aconteceu com a riqueza dele? Ele colocou no bolso junto com o caixão e foi embora com ela. Foi assim que aconteceu? É assim que acontece? Fica tudo. Fica tudo. Não levamos nem o corpo que nós temos. Sabia dessa? Porque a Bíblia diz que esse corpo que você olha hoje e acha que às vezes é bonito pra caramba, tem gente que é, né? Eu às vezes quando chego no espelho e falo assim, meu Deus, que troço feio. Né? Não sei como é que tem gente que gosta disso, mas venhamos e convenhamos, né? Até esse corpo fica.
Eu também não quero, não, porque não enxergo direito. Se não botar o óculos, não vou enxergar direito. Para que eu vou querer esse corpo? Né? De vez em quando eu estou sentindo dor nas costas. É verdade? Se eu der uma corridinha, que os irmãos sabem que eu gosto de correr, no final eu estou cansado. Né? Tem minhas bronquites da vida. Né? Coisa às vezes ruim. Para que eu quero esse corpo? Para fora, esse troço não presta para nada, não. Então até o corpo fica. Então por que eu vou me prender a essas coisas? Sistema, coisas, pessoas. Para quê? Isso tudo vai ficar. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo vai ficar conosco. Veja que ele diz que aqueles que seguirem a ele, aqueles que se deixarem tudo junto com ele, aqueles que estiverem com ele, receberão 100 vezes mais e herdarão o reino dos céus. Não estou afim de receber 100 carros, até porque no céu não precisa de carro. Não estou afim de receber 100 casas, até porque eu só consigo morar em uma. E às vezes muito mal. Passo mais tempo trabalhando do que dentro de casa. Né? Para que eu vou querer 100 casas? 100 filhos? Para que eu vou querer isso? 100 contas bancárias recheadas? Para que isso? Jesus não está falando de coisas materiais. Ele está falando de coisas, de tesouros celestiais. Se você deixar tudo por amor a Cristo e seguir a Cristo, você receberá a segurança da vida eterna. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não me interessa. Mas como será lá? Não sei, não fui. Só sei que lá uma coisa de... E Jesus Cristo diz, ele mostra isso na palavra dele, que lá é o paraíso. Lá, segundo o livro de Apocalipse, ruas de ouro. Não é que são ouros, não, tá? Tem gente que pensa que é ruas como de ouro, né? É parecido, valiosos, né? Pedras preciosas, né? João, não tendo outras coisas para descrever o céu, ele usa coisas materiais. Imagina, um negócio maravilhoso, já pensou? Se fosse, né? Andar em lugares assim maravilhosos, onde não tem sol, onde não tem dor, onde não tem mais choro, onde não tem mais nenhuma agonia, onde não tem mais nenhum tipo de coisas para me perturbar, onde só Deus vai me ajudar. Olha que coisa linda, olha que sol maravilhoso. Então, para que eu vou ficar preso a isso? A sistema, a prática, a coisas. Como eu disse antes, lá é muito melhor. Lá é o paraíso. Então eu tenho certeza e segurança que não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, de que quando eu fechar meus olhos aqui nesse mundo, eu estarei indo para lá e viver uma segurança perfeita, eterna. Então, todas as coisas desse mundo, mesmo que pareçam terríveis, difíceis, dolorosas, é Deus me preparando para as coisas muito melhores. Já até começando aqui, mas terminando lá, para todo sempre. Uma vida segura após a morte. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos ajude